Estou tentando abrir um saco que não consigo. Bom dia. Sexto ano, bom dia. Bom dia. Você tem a última. Tem o último questionário que a gente passou quarta-feira. Sim. Então, qual é a primeira questão do questionário? Calma aí, vou abrir na casa. É o quê? Que Diga coisa? aí, Ícaro. A primeira questão do questionário de quarta-feira foi qual? Não teve questionário. Não teve, não? Aquela atividade que a mulher passou é o questionário. Pô, eu pensava que era pesquisa. Mas deixa eu dizer, eu não fiz não, porque tive problemas, mas eu vou fazer hoje. Mas me diga aí qual é a primeira questão. Fale sobre a atmosfera. Aí quem fez? Eu. Sofia, além de Sofia, quem foi que fez mais? Professor, eu vou comer aqui. Eu vou desligar o microfone. Vai comer? Tá certo, pode comer. Só fez Sofia? Eu vou fazer hoje. Se eu soubesse que esse aqui era um questionário, ela nem falou que era questionário, nem nada. Ah, rapaz, foi, mas tá bom. Mas você, então, você faça. Eu vou fazer e vou botar lá no Google sala de aula, viu? Não precisa não, eu faço a correção quarta-feira. Certo? Eu copiei, professor. Copiou, Sofia, copiou e respondeu ou só veio copiar? Respondi também. Respondeu, né? Só você fez Aham. mais rápido. Eu acho. Eu fiz, pelo menos. Então, vou perguntar um negócio aí. Qual é os alunos que está enquanto o outro come aí? Quais são o. Ícaro. Ícaro, né? Sofia. Oi. Meu nome, falaram aí. Evelyn, né? Aham. Evelyn, Matheus. Matheus, Bárbara. Bárbara, Eduarda. Eduardo, Gustavo. Gustavo, Isaac. Isaac, Israel. Israel, João Vitor. Wendy. Wendy E Raílson. e Railson, né? Aham. Então, desses alunos aí, só quem respondeu foi Sofia, né? Ninguém respondeu, além de Sofia.
Evelyn respondeu. Matheus. Hein? Eu copiei. Copiou, mas não respondeu. Mas é para responder. Então, eu não vou fazer a correção hoje, não. Vou deixar para fazer quarta-feira. Agora, tente responder daqui para quarta, né? E lembre-se que também eu vou colocar Professor, vai ter que responder hoje a prova. a prova. É o já teste. É hoje o teste, né? É o do Centro de Geografia. Tá bom. A que hora é o teste? 1h da tarde. Aí é o de geografia hoje, né? Aham. Certo. Então, o assunto, faça para tirar uma boa nota. Então, o assunto de hoje é sobre neve. Vocês sabem o que é neve, né? Neve é a precipitação sólida em forma de minúsculos cristais de gelo que se desprendem das nuvens quando a temperatura cai abaixo do ponto de congelamento da água, né? Então, a neve, vocês devem perceber quando amanhece o dia, principalmente de manhã, a gente vê o céu cinzento com aquela fumaça, que é uma parte bem fria, que ali são gotículas d'água que é formado pela própria natureza. Né? Cai abaixo do ponto de congelamento da água. Com a temperatura inferior a zero grau, a precipitação pode se apresentar na forma de pequenos flocos. Né? Esses flocos são as pequenas partículas de água que... Professor, Diga. o senhor não quer corrigir a tarefa do dia 2, não? Que o senhor disse que ia corrigir? A do dia 2. Do 9. Qual é a do dia 2? É aquela que fala, a primeira questão é fale sobre a pressão atmosférica. Pronto, a gente faz a correção. Professor, desculpa a demora, porque o computador ele sempre apita quando começa a aula, só que deu um bug no áudio e não apitou. Aí eu não vi que tinha começado. Tá bem, não tem problema não. Quanto que você fez. Pronto, então vamos para a do dia 2, né? Fale sobre a pressão atmosférica, não é isso? É, essa daí mesmo. Diga aí, cara, como você fez. A primeira questão é pressão atmosférica, é a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície. A pressão é a força exercida por determinada diária. Certo. Olha, Aí eu só não escrevi mais porque não deu. e deixa eu avisar para vocês, esse assunto é o assunto do teste daqui a pouco, viu? Isso é o assunto? Se eu não me engano, tem pergunta daí também, viu? Preste bem atenção. Então, quem fez a primeira pressão atmosférica? Quem fez mais? Eu Diga. Diga como você respondeu. Fale sobre a pressão atmosférica. Pressão atmosférica ou pressão barométrica é a força exercida por... Quem é que está gritando?
por unidade diária pela coluna de ar atmosférico acima de nós. A pressão atmosférica pode ser dada em diversas unidades, sendo a mais comum o ATM, atmosfera, e Pascal. Um ATM igual a 1.0110,5 pá. Além disso, a pressão atmosférica é uma grandeza escalar resultante da colisão entre inúmeras moléculas presentes no gás atmosférico e nos corpos inseridos nesse gás. Certo. Quem fez mais além de Sofia e Ícaro? Ô, professor, eu acho que esse é o assunto mesmo, porque tem tudo sobre pressão atmosférica e elementos climáticos. Certo. Vai dar algumas questões aí, eu acho, viu? Prestem atenção. Então, Ícaro e Sofia, Evelyn respondeu. Estou procurando aqui. Foi do dia 2, está com Professor, 15 a dias. pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. A atmosfera original era extremamente sufocante, pois sua composição era à base de gás metano e dióxido de carbono. Já a atmosfera atual tem composição baseada em 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Certo. Correto. Então, a próxima pergunta, como diz aí, Como podemos diferenciar? Sofia, diga. Ô, professor, deixa para mim dizer depois que eu estou com a boca cheia. Calma aí, Diga aí, professor. vá. Ô, professor, travou aqui para mim. Diga, Sofia, o quê? Tinha travado aqui para mim, calma. Tá bom. Então, Evelyn pode falar. Sim. Matheus, diga, Evelyn, fale. A segunda questão para mim está escrita assim. Explique sobre a instância do ar. Eu acho que é assim. Não é como podemos diferenciar as temperaturas. Não é isso? Uhum. Responda aí. Só que tem um problema. Só tem 7 questões. 7? Tá bom. É isso mesmo. A atividade das temperaturas, professor, para mim tem 16 questões. Então, você tem outra. Dependendo de como você fez, se você botou 2 exercícios em um só. Mas se você colocou em uma... Se você ter emendado 2 questionários num só. Aqui, professor, achei. Diga. O meu saiu assim. O calor é compreendido a partir do trânsito de energia entre corpos e pode ser medido em calorias, cal ou joules, J. Já a temperatura é medida em graus Celsius, C. Para Hertzner, F. ou Kelvin, K. E está relacionada com o nível de agitação de moléculas. São 2 conceitos da termologia, uma área da física. Nela, o conceito de calor representa a energia calofórica e a capacidade de um corpo de maior temperatura transmitir parte dessa energia para outros e de menor temperatura.
enquanto o conceito de temperatura propriamente representa a agitação das moléculas ou átomos de uma substância. Quanto mais quente, é maior a movimentação dos átomos e moléculas, e quanto mais frio, menor esse movimento. Certo. Então, agora, quem fez diferente, quem fez responder essa também? Quem respondeu essa questão aí? Igualzinho. Fez igual? A próxima agora é... Cadê? A outra é explique a pressão do ar. Diga aí como você respondeu. Professor, quando eu fui pesquisar para responder aqui, só caía a pressão atmosférica. Vá, certo. Fica dando no meu resultado. Eu coloquei, pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície. A pressão é a força exercida por unidade de área. Neste caso, a força é exercida pelo ar em um determinado ponto da superfície. Se a força exercida pelo ar aumenta em um determinado ponto, consequentemente, a pressão também aumentará. Evelyn respondeu. Ô, professor, tô toda confusa aqui nesse negócio das atividades, que eu acho que eu juntei mesmo. Eu acho que você não pegou a sequência. Aí você juntou 2 exercícios num só. Professor, porque aqui tá todo confuso. Eduarda. Duas Eduarda matérias. respondeu. Eduardo e Bárbara responderam. Eu não. Não respondeu. Rapaz. Gustavo. Eu respondi igual. Respondeu igual, né? Então, certo. Quem não respondeu, procure responder, porque quando for fazer as provas, depois daqui para o final do ano, vem recuperação, vem teste, vem prova, recuperação e prova final. Aí quem for para... Aí vai ser os assuntos todinho. Certo, Eduardo? Muito bem. Respondeu igual. Agora, a próxima questão. Explica o que acontece em uma viagem de avião. Eu não consegui achar. É porque fica a pressão aumenta, é grande, certo? Então aumenta a ventilação, certo? Então, você vai receber um mal-estar, uma grande quantidade de vento quando você sobe e está numa parte muito alta, né? Onde há o volume, né? Então, quando você está, fica num ponto muito alto e às vezes você pode se sentir até mal. Certo? Então vocês vão sentir a diferença. Então é o quê? Com a pressão e o peso do ar, quanto mais maior será a pressão. Então, em uma viagem de avião, é possível perceber os efeitos da diminuição da pressão e os passageiros
pode sentir dor, né? Onde ele quando vai aumentando e diminuindo, dependendo do volume que ele for fazendo. Vai aumentando e depois há uma queda. Então, eles podem sentir alguma coisa dependendo do organismo de cada um. Certo? A próxima. Fale sobre os alpinismo. Os alpinistas. Aí, deu assim, o que eu achei foi isso aqui, na hora de escrever. Alpinismo é uma atividade desportiva de ascensão em montanhas, picos e rochas escarpadas e similares, acima dos 2 a 500 metros, que exige equipamento de montanha apropriado por uma técnica de progressão que lhe é própria, boa preparação física, em alguns casos, presença de um guia de alta montanha com uma formação específica para escolher o percurso e assegurar a acordada. Alpinismo é o nome dado àquele que exerce esse desporto ou atividade. Aqui, o alpinismo não deve ser confundido com o montanhismo, que além é um termo genérico relacionado com montanha, que também pode se referir à prática da marcha em condições de baixa ou média montanha. Certo. E de jogador de futebol, você falou alguma coisa? Oi? Eu digo, e o jogador de futebol, você deu algum exemplo? Não. Não. Fica quase a mesma coisa, né? Que é onde eles vão sofrer devido a ir jogando num lugar mais alto, para eles ter a mudança de clima, e onde eles chutam a bola, eles têm de chutar com uma força maior do que em outros cantos os mais baixos. Aline Sofia, quem foi que fez mais? Igor fez. Professor, qual que é a pergunta? Fale sobre os alpinistas. O meu não tem aqui, não. Tem não, né? Eu acho que... Isaac e Evelyn fez. Evelyn, Isaac e Matheus fizeram. Gustavo, Barbie e Eduardo fizeram. Professor, como eu disse a você, tá tudo misturado aqui, não tem como saber e não tá respondido. Então, Tá desculpa. certo. Copiou, mas não respondeu. Eduardo fez. Tá correto. Fez como, Eduardo? Professor, me passa uma pergunta do qual o senhor... Certo, o N fez. O N, você fez. Certo. Eu não sei se eu fiz, eu vou... Hein? Não sei se eu fiz. Eu vou ver. Não sabe, né? Então, vamos para a próxima. E faça uma pergunta dela. Como medir a pressão atmosférica? Como é? Explique como medir a pressão atmosférica. Aí o meu apareceu assim. Quando eu fui responder, sempre vai esse aqui, eu fiquei meio perdida, mas eu coloquei mesmo assim. Aqui, existe um aparelho científico para medir a pressão que o ar exerce sobre nós. Consiste num tubo capilar de 100 centímetros de comprimento, fechado em uma das extremidades e que contém mercúrio. Esse tubo se encontra imerso em um recipiente que contém mercúrio e recebe o nome de barômetro. Deixa ela falar primeiro. Fala, Wendy.
Diga, Wendy. Eu não conheço as perguntas nem as respostas. Sei. Você tinha perdido a aula, deve ter sido, né? Pronto, então, lembre-se que esse assunto está incluído no teste de hoje, como Ícaro falou, que é elementos do clima e pressão atmosférica. Vai estar incluído no assunto do teste. Onde você vai pegar mais questão de elemento do clima ou desse assunto. Então, você pode encontrar algumas questões parecidas. Certo? Mas, então, a próxima questão. Aqui, A professor, se não Diga. existisse esse aparelho, seria necessário fazer inúmeros cálculos até chegar a um resultado não muito confiável. O barômetro é seguro e eficiente e funciona da seguinte forma: um tubo cheio de mercúrio mostra a pressão, o metal líquido escoa até o ponto de 76 centímetros. Este será o valor da pressão admissível no nível do mar. É considerado normal. Pode-se ser apresentado por 76 OMNHG ou uma atmosfera, um ATM. Certo. Então, a outra questão é falar sobre temperatura, né? Aham. Certo. Ícaro, você respondeu isso, mas a Evelyn Esse daí é aquele número. já é o sétimo, né? É o último já. Deixa eu ver. Fala sobre as temperaturas, né? Quem respondeu esse? Eu. Eu respondi, professor. Diga aí, Sofia, como você respondeu? A temperatura é uma grandeza física. É uma grandeza física escalar que pode ser definida como medida do grau de agitação das moléculas que compõem em um corpo. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo, mais quente que ele estará e vice-versa. Eu coloquei? Certo. Pronto. Então, olha, tudo está feito aí. Vocês agora vamos preparar para o teste, então presta atenção do que a gente falou aqui, que pode cair algumas questões parecidas com essas daí, viu? Aí vamos para o assunto de hoje. Neve, que você, como eu já falei, é a precipitação sólida em forma de minúsculos cristais de gelo que se desprende das nuvens quando a temperatura cai abaixo do ponto de congelamento da água, né? Onde as neves são pequenas partes de água congelada que fica uma forma de fumaça quando o dia está frio, principalmente no período de inverno, de chuva, né? Quer dizer, acontece mais aqui na Paraíba, aqui no Nordeste, já mais do mês de abril, de maio a junho, no período do inverno, onde chove muito e às vezes dá neve também. Já em outras regiões, como Rio, como São Paulo, lá acontece mais do que aqui, porque devido lá o clima ser mais frio do que o nosso. Com temperatura inferior a 0 grau, a precipitação pode se apresentar na forma de pequenos flocos de pequenos bolinhos de água, de gelo. Neve em regiões mais frias, com latitudes médias e altas. Nas regiões mais altas vai acontecer as neves. E também nas montanhas com elevadas altitudes. Então, em determinada área mais altas, onde você vai encontrar o maior número de neve.
Quando ocorre fortes neves ou tempestades de neve, o dia a dia das pessoas muda. Por que muda? Porque num período muito frio, que tem muita neve, você não enxerga bem a estrada, as ruas, porque ainda você tampa em uma estrada, aquelas neves já cobrem a sua visão. Então fica ruim para você sair de casa, principalmente para o motorista que dirige o carro, que ele não vai enxergar o caminho todo, porque as neves estão em cima dele. Então, nas rodovias e nas ruas, fica coberto por essa camada de gelo. E então se torna difícil a visão, né? Então, as neves prejudicam o dia a dia das pessoas, porque eles não vão perceber, não vão enxergar completamente o que acontece, né? Porque as nuvens, as neves ficam impede a visão. Então, dentro de uma estrada, de uma rodovia, eles não vão enxergar o que está na frente. Então, tem muitos motoristas, dependendo da viagem deles, que eles param e deixam diminuir as neves para seguir viagem. Tem umas Aí, pessoas que vão chegar atoladas na neve, né? então eles vão esfriando o tempo, fica muito congelado. Então, granizo, conhecido como chuva de pedra, a precipitação do granizo ocorre na forma sólida durante temporais. Ô, professor, lá em São Paulo tem chuva de granizo, né? Lá acontece, lá em São Paulo acontece chuva de granizo. Aqui também, aqui é a chuva de pedra, onde aqui às vezes é muito difícil acontecer, mas também pode acontecer aqui na Paraíba. Lá em São Paulo acontece tanto o granizo como a neve, porque lá é uma região mais fria e uma parte mais alta, então lá acontece muito. O granizo conhecido como como chuva de pedra. A precipitação de granizo ocorre na forma sólida durante temporais. Consiste na precipitação de blocos de gelo que se formam no interior de algumas nuvens. Nos climas tropicais, ocorre de granizo e mais frequente no início das estações chuvosas. Então, por exemplo, aqui teve uma desse ano passado que no sertão aconteceu, no primeiro ano de início de chuva, no mês de fevereiro para março. Então, ocorreu grandes chuvas com o granizo. O orvalho é a condensação do vapor de água atmosférico sobre a superfície terrestre. Esse fenômeno acontece quando as gotas de água se condensam sobre o solo durante as madrugadas frias. Então, o orvalho também ocorre muito no período de chuva, no período mais frio. Então, isso acontece em grande quantidade em si, que vão chovendo e vai molhando a terra em si. Então, ocorre essas chuvas em grande quantidade em si. Então, ocorre em várias partes do país, né? Em várias regiões. O orvalho é a condensação do vapor de água atmosférica sobre a superfície terrestre. Esse fenômeno acontece quando as gotas de água se condensam sobre o solo durante as madrugadas frias. E por isso, nas manhãs de baixa temperatura, é possível observar a vegetação. Então, a vegetação, no período muito frio de manhã, você pode olhar, balançar uma árvore, você vê cair água. Aquelas águas se chamam o nome de orvalho, onde você botar um objeto debaixo de uma planta,
ela amanhece toda molhada, porque o orvalho está caindo. Ele só deixa de cair quando o sol esquenta. Se você entrar no mato, em uma vegetação rasteira, você se molha igual como tenha tomado um banho, porque o orvalho fica na vegetação. Os carros e os vidros das janelas cobertas de gotículas de água. Essa é o que se chama de orvalho. Geralmente fica em cima da vegetação. Você balançando as plantas, aquelas gotículas d'água caem. Geada é a solidificação. Vamos agora falar sobre geada. Também acontece em regiões mais frias. A geada é a solidificação do orvalho, que acontece em madrugada muito fria. Então o orvalho ele se solidifica. O fenômeno ocorre quando as gotas de orvalho se resfriam a menos de 0 graus. Então, aí está uma temperatura abaixo de 0 graus. Assim que a luz do sol aquece a superfície terrestre, acima de 0 grau, pela manhã, as minúsculas cristais de gelo... Professor, vou mandar segundo link. Certo. Rapidinho.